irresponsável, leviano, está preocupado apenas com a sua reeleição. Isso precisa ser denunciado. Nós estamos nos prendendo com questões menores, estamos deixando de passar o que está acontecendo com o Brasil com essa cortina de fumaça. Cadê a prisão ou a denúncia que tem que ser feita contra aqueles que roubaram os velhinhos do INSS? Né? O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que está conosco para conversar um pouquinho sobre a política nacional, trazer algumas considerações sobre o momento que estamos vivendo. E não há outra maneira de começar essa entrevista sem perguntar para o senhor o que vai acontecer depois de sexta-feira com esse tarifaço do Donald Trump. Bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís, o Cláudio, né? A Sônia, que também estão sintonizados conosco, e aqueles que acompanham aqui a Rádio Bandeirantes. Olha, todos nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer com o Brasil, não é apenas no dia 1º de agosto, mas o que está acontecendo com o Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2023. Né? Nós temos aí um governo completamente desconectado com a população, mais preocupado com o projeto de reeleição do que o projeto de governar o país, que olha sempre pelo retrovisor. O retrovisor é muito maior do que o para-brisa, transfere culpas e responsabilidades pela inépcia, pela incompetência com que gere, né, as finanças públicas e a maneira como o Brasil vem sendo conduzido até agora. E nós estamos diante de uma situação em que a bravata, a jactância, a brincadeira, né, a galhofa têm sido preponderantes ao invés da responsabilidade que nós esperávamos de um presidente da República, que deveria sentar-se à mesa para negociar com a maior potência econômica do planeta. O presidente Trump instituiu tarifas a todos os parceiros econômicos importantes dos Estados Unidos da América, não foi apenas ao Brasil. No Brasil há, de fato, um componente político, fruto da maneira como o Lula deliberadamente se comportou, né, nesses 6 meses de mandato do Trump, espicaçando, provocando, tentando de todas as maneiras desqualificar o presidente Trump e as políticas americanas e se aliar com seus adversários políticos a nível de mundo, né? Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu ouvi, recebi inclusive mensagens nesse sentido de ouvintes, telespectadores, no sentido de que o presidente Lula estaria com seu comportamento, né, evitando até, impedindo que a diplomacia brasileira fizesse o seu trabalho nesse caso, que isso poderia configurar alguma espécie de crime de responsabilidade. O senhor tem essa avaliação também? Cláudio, é evidente que a maneira como o presidente Lula tem conduzido a política externa brasileira tem mais a ver com um popstar do que com o presidente da República. Ele, de forma deliberada, e isso foi dito pelos seus apoiadores, pelos mais chegados, imaginava que nesses 2 anos e meio estaria apto a receber um prêmio Nobel, né? Foi alguém que disse que sentando-se numa mesa, tomando uma cerveja, resolveria o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, né? Foi alguém que recentemente afirmou que deveria comer uma jabuticaba e entregar uma jabuticaba ao presidente Trump para que ele se acalmasse e eles pudessem discutir de uma maneira mais racional esse processo que brevemente vai impactar o Brasil, né? Nós temos uma embaixadora nos Estados Unidos que, após o anúncio feito no dia 9 de julho, me parece que uma semana ou 10 dias depois, foi que procurou o Departamento de Estado americano e recebeu como resposta: é tarde demais. O chanceler brasileiro estava na Croácia fazendo um revival, né, voltando ao tempo em que ele era embaixador na Croácia, ao invés de se preocupar em buscar uma interlocução responsável com os seus pares nos Estados Unidos da América, né? O próprio Lula dá uma entrevista 3 ou 4 dias depois do evento no Jornal Nacional e afirma que não tinha nada com que conversar com o presidente Trump. Ontem eu assisti um episódio lamentável. O ministro da Fazenda, o Haddad, afirma que o Brasil não pode se comportar como se comportava na época do Bolsonaro, balançando, palavras literais do Haddad, balançando o rabo e dizendo I love you para os Estados Unidos. Se nós levarmos em consideração o que o ministro da Fazenda falou e fizermos uma similaridade com a maneira como o Lula se comporta, então podemos afirmar que o Lula balança o rabo para o Xi Jinping, né, para o ditador do Irã, né, para o Hamas, para o Hezbollah,
os Houthis, porque mandou, por exemplo, o Alckmin lá na posse do presidente do Irã e sentou-se ao lado de todos esses caudilhos, né? Esses criminosos internacionais, né? Então, nós podemos afirmar que ele balança o rabo para os terroristas muçulmanos, quando ele manda retirar, né, o Brasil desse pacto nacional contra o genocídio que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, ou balança o rabo para esses interesses quando ele vai à ONU, né, através do seu embaixador principal, o seu chanceler, o Mauro Vieira, e afirma que vai entrar com ações contra Israel, inclusive se alia à África do Sul, dizendo que Israel comete genocídio em Gaza, no momento em que há uma necessidade de que haja o mínimo de aproximação com os Estados Unidos, sabendo que o Trump repudia esse tipo de política. Então, é evidente que deliberadamente há um boicote feito pelo governo do Lula para que essa situação escale, porque Lula está no canto da parede, ele perdeu popularidade e conexão com a sociedade. Ele está encarando isso como uma oportunidade de restabelecer essa conexão com a sociedade. Não está preocupado com o que vai acontecer com o Brasil. Não está preocupado com os impactos que isso vai causar na economia, com o desemprego, com a inflação, com a manutenção da alta de juros que inibe investimentos no Brasil. É evidente que isso mostra a temeridade com que a política externa brasileira é conduzida. Daí a se colocar crime de responsabilidade, não é só esse, existem diversos motivos que já justificariam o afastamento do presidente Lula à frente do Executivo Nacional. Senador, prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente, senador ao vivo conosco. O ex-presidente Bolsonaro está praticamente proibido de se comunicar, dar entrevistas, utilizar redes. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal na avaliação do senhor, de que forma influencia as próximas eleições? Eu não estou falando somente para presidente, mas também para a Câmara e para o Senado. Olha, Sônia, o que está acontecendo no Brasil é claramente um cerceamento do direito constitucional de liberdade de expressão. Nós estamos vivendo um momento eu diria, de jurisprudência e de exceções. O que a Constituição dizia que era um manto protetor para o conjunto da sociedade passou a ser excepcionalizado para um segmento político no país, no caso a direita brasileira. O que fizeram com o presidente Bolsonaro foi uma violência inaudita, né? As medidas de exceções que foram impostas ao presidente, inclusive impedindo que ele se manifestasse de uma forma transversa, né? De uma forma enviesada, porque dizem que na hora em que ele fala a veículos de comunicação e isso for reverberado nos meios, nas redes sociais, pode significar a prisão do presidente Bolsonaro. Então, de uma forma enviesada, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é uma censura prévia. Aliás, é bom rememorar o que ocorreu nas eleições, quando a ministra Carmen Lúcia disse: olha, a censura é execrável, é proibido na nossa Constituição, mas nós vamos fazer só dessa vez. Aí dá um voto a favor da censura prévia naquele documentário do Brasil Paralelo, que falava sobre a facada contra Jair Bolsonaro, dizendo que aquilo poderia causar informação ou disfuncionalidade de informação e prejudicar o pleito. Aquela exceção tornou-se uma prática. Então, centenas de perfis foram retirados da internet, pessoas foram impedidas de se manifestarem, e nós chegamos ao ápice agora com essa situação do presidente Bolsonaro. Ontem, ou foi ontem, o ministro Barroso diz: olha, impedir que 3 ou 4 perfis no estrangeiro sejam ouvidos aqui no Brasil é um preço pequeno a se pagar a favor da democracia. Não, ministro Barroso. A democracia, ela tem um respaldo, e tem uma hierarquia e tem uma espinha dorsal, que é a Constituição, que tem que proteger a mim e ao senhor e ao conjunto dos brasileiros. Na hora em que se dribla a Constituição por conveniência de quem quer que seja, nós fragilizamos a democracia. O ministro Barroso parece que não entende o seu papel de presidente do Supremo Tribunal Federal. E isso certamente vai impactar nas próximas eleições, porque é um sentimento da população de que é necessário buscarmos o reequilíbrio da democracia brasileira, né? Normalizarmos a relação entre os poderes, colocarmos cada poder na sua posição e exercendo as suas funções, e não essa hipertrofia e invasão de competência que existe, que tem desequilibrado seriamente a política no Brasil.
Senador Rogério Marinho, senador do PL do Rio Grande do Norte, está aqui no estúdio do Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Vou pegar então carona nesse assunto, senador, e perguntar para o senhor sobre a manchete política do momento, que foi a prisão ontem na Itália, em Roma, da deputada federal Carla Zambelli, que também é do Partido Liberal. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por uma ação de tentativa de invasão do site do Conselho Nacional de Justiça. Ela saiu do Brasil, estava foragida, foi presa ontem na Itália, possivelmente por denúncia de um deputado italiano ligado à esquerda. Eu queria ouvi-lo a respeito desse episódio. Como é que o senhor vê esse processo que envolveu Carla Zambelli e o que o senhor acha que vai acontecer a partir de agora com ela, já que a extradição para o Brasil é uma questão que vai gerar muito debate? Olha, ninguém pode estar acima da lei, né? Eu acho que a lei ela precisa atingir a todos os cidadãos, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados federais, senadores, a mim, a vocês, ao cidadão comum. Então, quando a lei ela é aplicada de uma forma uniforme, ou seja, ao conjunto da sociedade, ela é bem-vinda, né? Eu não conheço os detalhes do processo, né? Sei o que foi publicado pela imprensa, a defesa que a Carla fez, inclusive, no plenário do Congresso Nacional, houve a condenação, ela entendeu que deveria buscar asilo em um outro país e, ao que me consta, pelo menos é o que foi divulgado nas redes da própria Carla e divulgado por alguns parlamentares, ela faz um vídeo dizendo que iria se entregar, ela não foi apreendida, né? Ela se entregou às autoridades italianas justamente para que ela pudesse responder ao pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. Então nós vamos esperar que a justiça italiana, a exemplo do que ocorreu aqui no Brasil, defina de que forma o processo vai se dar, e o que eu espero é que a justiça seja feita sem fazer juízo de valor, né? Eu espero que as provas sejam apresentadas da maneira adequada, que quem tiver como se defender o faça, né? Conheço a deputada Carla Zambelli, a sua combatividade, né? A maneira como ela se comportou desde o processo de 2013, quando se iniciam aqueles movimentos no Brasil, né? De indignação com o que estava acontecendo no Brasil, a sua trajetória política, né? Lamento o que está acontecendo com a deputada Carla, mas eu acho que a justiça certamente vai acontecer na Itália em função desse período de extradição. Senador, esses movimentos que nós estamos acompanhando agora, de integrantes da oposição, alguns deles até comemorando a tarifa, levantando a placa do Trump, o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, trocando acusações com integrantes dessa base de oposição. Isso tudo não prejudica esse movimento que se tenta construir para a eleição do ano que vem, para apresentar uma nova proposta para o Brasil? Bom, complementando inclusive a pergunta anterior, eu quero dizer que é lamentável que no Brasil hoje o crime de opinião exista, né? O que não está na nossa Constituição, nem está nos nossos cânones jurídicos, né? Há uma tentativa muito forte do governo atual e de membros importantes do Supremo Tribunal Federal de criminalizar a opinião no Brasil, né? Inclusive houve a definição de que é inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? O que é lamentável, né? O que é no espírito, é contra o espírito da Constituição brasileira, do livre-arbítrio, né? Da liberdade de expressão. E eu acredito que é importante lutarmos contra isso, inclusive no fórum adequado que é o Legislativo brasileiro. Respondendo a sua pergunta, Pedro, hoje é importante que se diga que nós não podemos achar que é bom para o Brasil o que está acontecendo. Não é razoável entender que é importante que o Brasil esteja sofrendo em função da maneira como seus líderes estão se comportando. Mas há causa e efeito, né? Então, se todos os países do mundo que têm uma relação com os Estados Unidos são tarifados, porque só o Brasil tem uma tarifa tão grande, nesse momento, de 50%, e só o Brasil não estabeleceu um canal de comunicação, né? As pessoas estão assistindo o noticiário e sabem que a União Europeia, que é uma associação de quase 30 países, se eu não estou enganado, né, já conseguiram... 27 países. Já conseguiu fazer
uma negociação com o presidente Trump e estabelecer uma tarifa de 15%. Né? O Japão, a Indonésia, a Índia está encaminhando, a China, né, que é um país gigante, né, que teve uma escalada, mas em seguida a negociação se estabeleceu, né, conseguiu uma postergação por 90 dias para se concluir essas negociações que vão acontecer. O Canadá, o México, para mim, é mais emblemático, que é um país socialista hoje, quer dizer, comandado por uma presidente de viés socialista, né, que tem uma litigância, uma beligerância do ponto de vista ideológico, claro, com o Trump, mas sentou-se na mesa e negociou. Sim. E do nosso lado nós temos um presidente da República preocupado em oferecer jabuticaba e fazer jactâncias e bravatas, né? Então é evidente que essa é uma situação que, no primeiro momento, vai chamar a atenção da sociedade com a guerra de narrativas, de quem é a culpa do que está acontecendo. Eu afirmo aqui, a culpa é da maneira temerária, infantil, absolutamente amadora, ideológica do ponto de vista ultrapassado que Lula vem conduzindo a política externa brasileira. E também da forma como o Supremo Tribunal Federal agiu nos últimos momentos, nos últimos meses. Porque lembrem-se que o Supremo Tribunal Federal interferiu com cidadãos americanos e empresas americanas em solo americano na contramão do que diz os tratados internacionais. Então, se você, por exemplo, acionar alguém num país estrangeiro, tem uma coisa chamada carta rogatória. Tem toda uma liturgia que foi ultrapassada, né, desassombradamente pelo ministro Alexandre de Moraes, né, contra, inclusive, os fundamentos da Constituição e da legislação dos Estados Unidos da América. Então, nós, através do nosso judiciário e através do nosso executivo, estamos chamando a maior economia do mundo para a briga. E isso não é razoável, não é racional. E a médio prazo isso vai ficar muito claro para a sociedade brasileira. Agora, senador, só emendando aqui, não gera um incômodo dentro do PL o fato de que Eduardo Bolsonaro tenha se manifestado por diversas vezes, inúmeras vezes, em redes sociais, dizendo o seguinte: estou aqui nos Estados Unidos para trabalhar contra qualquer tipo de acordo entre Brasil e Estados Unidos. Isso não gera um incômodo dentro do partido, senador? Bom, o Eduardo Bolsonaro é exemplo do que fez vários integrantes do Partido dos Trabalhadores, né, buscou um foro internacional, a relação que ele tem com outros países do mundo, em especial os Estados Unidos da América, para denunciar arbitrariedades que estão sendo cometidas dentro do território nacional. Naquela época, quando Lula, quando Gleisi, quando Lindenberg, quando vários próceres do Partido dos Trabalhadores percorriam organismos bilaterais no mundo inteiro para denunciar o que eles consideravam golpe praticado contra a presidente Dilma, contra o Lula, que estava preso por corrupção. Eu vou lembrar aqui, porque é importante que se diga isso: Lula foi preso por corrupção. Foi condenado em 3 instâncias diferentes. Depois foi solto pelo Supremo Tribunal Federal por um erro técnico, inicialmente pela questão de onde deveria ter partido o processo, em vez de ser em Brasília, em Curitiba era em Brasília, e depois se definiu que havia uma situação de, como é que eles chamavam, de contaminação do processo, porque havia uma conversa entre o promotor, os promotores e o juiz Moro. Parece que a gente está vendo isso repetido, né? O que está acontecendo hoje, nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que se diz vítima do processo, que é prevento em todas as situações, né? Que julga, que vai determinar qual é a pena no final. Já pré-julgou, esteve recentemente em Lisboa falando a respeito do tema como se fosse um fato consumado, deu várias entrevistas a respeito do tema. É o inimigo declarado do presidente da República que está sendo julgado. Pela primeira vez, o presidente Bolsonaro, na contramão do que aconteceu com os presidentes anteriores, ao invés de ser julgado na primeira instância, está sendo julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal sem ter duplo grau de jurisdição. Não foi o que aconteceu com Lula, não foi o que aconteceu com Temer, não foi o que aconteceu com Dilma, não foi o que aconteceu com Fernando Henrique, não foi o que aconteceu com Fernando Collor. Todos tiveram direito à primeira instância. Só no caso do presidente Bolsonaro, que está sendo julgado por um pretenso golpe. E está declarado inelegível, não é por corrupção, não é por mala de dinheiro, tá? Não é porque
catapultou e dilapidou o patrimônio da Petrobras, não é porque comprou deputados do Mensalão, não é porque comprou líderes empresariais e políticos com o Petrolão, né? Não é porque acabou literalmente com a economia brasileira em 2014, 2015, está sendo julgado porque foi tornado inelegível, aliás, por causa de uma reunião com embaixadores. Então, Eduardo estava lá para buscar reparação contra o que ele considerava, e nós consideramos, arbitrariedades e injustiças, falta de imparcialidade do judiciário brasileiro, né? Enquanto nós não pudermos falar isso, alguma coisa está errada. Agora, eu não comemoro o fato do Brasil estar sendo tarifado, eu lamento o fato do Brasil estar sendo tarifado. Eu lamento e muito, porque quem vai perder com isso é o povo brasileiro. Lula está achando muito bonito, né? A gente está vendo o que ele está dizendo, a maneira como ele está se comportando, está subindo o tom, está falando de independência, está dizendo que tem um inimigo que quer tomar conta do Brasil, diz que não vai entregar o Brasil aos Estados Unidos, mas aparentemente entregou a China, fez 37 acordos diferentes com a China, ele entregou o país à China, né? Ele não foi uma vez aos Estados Unidos, mesmo na época do Biden, são 2 anos e meio, né? Há 6 meses o Trump é o presidente dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, né? Nós temos aqui mais de 30% de investimento consolidado americano, menos de 3% chinês. Tem mais de 3 mil empresas americanas aqui dentro. Esse presidente é um irresponsável, leviano, está preocupado apenas com a sua reeleição. Isso precisa ser denunciado. Nós estamos nos prendendo com questões menores e estamos deixando de passar o que está acontecendo com o Brasil com essa cortina de fumaça. Cadê a prisão ou a denúncia que tem que ser feita contra aqueles que roubaram os velhinhos do INSS, né? Está aí o governo dizendo que acabou com o roubo do INSS, mentindo à população brasileira, mandando mensagem aos aposentados, dizendo que ele, o governo, foi quem acabou com o roubo contra o INSS, e por isso que ele está ressarcindo as pessoas do INSS. Nós estamos hoje com a dívida pública estourando, estamos com juros nas alturas de 15%. As empresas estatais estão falidas. O que aconteceu com os Correios é criminoso. O que está acontecendo com o Brasil é deletério. Nós vamos pagar um preço alto no futuro. E o Lula está muito feliz com o que está acontecendo. Ele, o Haddad, o líder do PT, o Edinho, que declarou recentemente que o maior fascista do século XXI é o presidente Trump. Isso é querer negociar? Isso é querer resolver o problema? Não, eles querem escalar, porque é a maneira que eles acreditam que vão se reconectar com a sociedade. Quem vai perder com isso é o povo brasileiro, infelizmente.